ótimo. Na verdade, a gente está com um tempinho avançado, mas acho que dá para a gente abrir pelo menos uma conversa com esses dois fantásticos pesquisadores do nosso programa. Jamila, você senta um pouquinho aqui com a gente. Pessoal, vocês têm perguntas, dúvidas, querem fazer algum comentário? Na verdade, a gente pensou, né, quando a gente pensou nessa proposta de potencialidades, era essa coisa de estreitar o laço, que é uma ideia que a gente, quando assumiu, eu e Eide, porque a gente tem muitas possibilidades de parceria e às vezes a gente não tem domínio total do que os colegas estão produzindo. Então, na verdade, a gente queria poder estar com os 29 docentes do nosso programa aqui, mas a gente não tinha como, né? Não tinha tempo, não tinha espaço. E aí a ideia de chamar os dois, a gente também fez o convite, estendeu o convite para o professor Carlos Vitor, que é o nosso outro, né, pesquisador de destaque aí, bolsista de produtividade do CNPq, mas ele infelizmente não pôde estar presente. Então a gente queria estimular essa coisa da parceria, da conversa, né, das trocas, que nem o Alexander falou, essa coisa da patente é super importante. Os alunos do mestrado profissional, os que estão aqui, né, devem saber essa dificuldade com o produto. E a gente tem sempre essa dificuldade de entender o que é um produto. Esses dias mesmo a gente recebeu, né, um e-mail que um resumo em congresso, uma apresentação é um produto para o mestrado profissional? E aí essas dúvidas surgem, patente é um super produto, né? E aí, como ele disse, olha, é um artigo sem graça. Então, às vezes, a gente tem dificuldade para escrever e para conseguir uma boa revista, para conseguir fomento, né? De repente, o Inove UERJ, acredito que dê, né, um bom auxílio sobre isso, que consiga ajudar a gente. Então, a UERJ tem um super suporte, que ele comentou sobre o ESO, mas a UESO a gente não tinha suporte nenhum. E aí, por isso que ele falou em ir por conta própria. Agora, a gente tem um super suporte como o UERJ, então a gente tem que aproveitar essas possibilidades. O Alexander está disponível para tirar todas as dúvidas sobre patente. Então, acho que vocês podem procurar por ele. Acho que isso é bem interessante, essas trocas. Né? Uai, quem tem tanta experiência, eu acho que é legal da gente falar sobre isso. Ninguém tem? Dúvida, pergunta? Tem uma lá, vamos lá. Oi. A pergunta para a professora Jamila. Oi, eu só fiquei uma dúvida, que é o seguinte. Eu vi muitas crianças ali praticamente mutiladas pelo problema do ouro, né, mercúrio. Há a possibilidade das crianças serem limpas desse metal e reverter o processo que elas passaram? Não, eu pensei nesse aqui, Eric, do maior, o outro microfone. Na verdade, é irreversível, né? Quando já chega nesse grau, o que precisa ser feito é tirar a exposição, então não consumir pescados contaminados. Mas a partir do momento que já desenvolveu a doença, não tem como reverter, você tratar agora as consequências, né, dessa, são várias alterações, então, mas não tem como voltar o que já desenvolveu, o que já alterou, a perda de visão, a questão neurológica. Então, tem que evitar mesmo o consumo. Na verdade, tem que evitar o uso do mercúrio. Eu queria agradecer os dois palestrantes. Muito maravilhoso. Eu queria saber se a pesquisa, os dois focados no especial da Jamil, se gerou resultado de alguma política pública voltada para ter um cuidado da pergunta do nosso amigo aqui, porque realmente, é irreversível, mas chegou a gerar alguma política pública para ter um cuidado maior, para que eles realmente não venham a continuar se encaminhando, e em relação ao que do Alexandre, em relação a essas pesquisas todas, os bioindicadores também geraram uma política pública ou alguma lei voltada para identificar essa questão? Excelente pergunta, né? Na questão do bioindicador e também das novas enzimas, teve todo o interesse de indústria, tá? Principalmente da indústria sucro-alcooleira, que fala, né? Que eles patentearam o produto, não, nem chegaram nem a patentear, é segredo industrial.
eles usam esse em algumas refinarias, em algumas coisas, mas a questão do bioindicador, nenhuma empresa se interessou por essa questão do bioindicador. Hoje em dia, a questão se você bebe uma água boa, é os famosos coliformes fecais, né? Se aquela água você está própria para banho. Às vezes você pode estar bebendo uma água mineral e está cheio de vírus, porque nossos indicadores atuais são esses tradicionais de coliforme fecal. Às vezes a gente está tomando uma água, sei lá, da Perrier, não sei o que, chique, mas está cheio de vírus, está cheio de bactérias, que não são as bactérias usadas, né? Você que trabalha com água, não são mais usadas como controle. O controle é bactérias que vêm do cocô, coliforme fecal. Mas aí se você começa a revelar novos micro-organismos, até mudar a legislação, a gente está se contaminando ainda. E de forma tranquila, né? Selo do Inmetro e tudo. Ah, que legal. Não, legal não. Né? Em relação à política pública, esse projeto gerou um manual de tratamento, principalmente para os indígenas, de pessoas expostas ao mercúrio. Então, eu faço parte desse grupo maior, que é o grupo da Fiocruz, coordenado pelo Dr. Paulo Bastas. Eu mostrei um dos slides, tinha uma fotinho do manual. Então, essa foi a principal política pública gerada com o desenvolvimento desse projeto. Então, foram para Brasília para apresentar o manual e ele vai ser atualizado sempre. E aí tem essa questão do treinamento dos profissionais para atendimento. Então, eles fazem em várias regiões, né, principalmente ali onde tem a população exposta. E de política pública tem o plano setorial, né, mas tem alguns projetos específicos para a Amazônia. A gente até ganhou eu como coordenadora aqui para análise genética, mas tem muito ainda para desenvolver. Eu queria falar, ainda bem que eu apresentei antes dele, que se eu apresentasse depois ia chorar, né? Eu quero também aprender a fazer patente, eu não tenho nenhuma patente, e a gente não tem esse costume, né? Vem do mestrado, doutorado acadêmico. E uma outra coisa, em contato com o médico, eu tive muito aluno de mestrado e doutorado médico, e eles querem, vamos fazer um kit de diagnóstico, projeto dos atletas. Assim, me dá até medo, eu não sei ganhar dinheiro com pesquisa, não sei vender o que eu faço, porque a gente faz aqui para publicar artigo, para orientar aluno, mas então eu até tenho colocado nas apresentações o quanto custa uma extração de DNA, uma análise de um polimorfismo, só considerando o reagente, sem considerar os recursos humanos e o equipamento, né, a estrutura do laboratório. É difícil você vender isso, não tem, a gente faz laudo da dosagem do mercúrio e as análises genéticas para pesquisa ainda, não como diagnóstico, né, de laudo. Mas é algo que precisa, né, que nós pesquisadores, e tem que ter isso no mestrado e doutorado, essa cadeira, como a gente tem também a questão didática, que o pesquisador também tem que dar aula, ele também tem que saber vender o que ele faz. Então, isso eu também preciso aprender, que eu não sei nem ganhar dinheiro e nem fazer patente. Para realizar a nossa pesquisa, vou pegar a carona de vocês, tá? Sobre essa parte da patente, a outra é e questão de saber vender a pessoa. É muito importante. Eu acho que a pesquisa é muito mais, e essa pegada nossa de saber vender o texto, como se fala. O segundo colega falou uma coisa, mas eu não vi vocês comentarem esse caso em termos do legislativo, projeto de lei, ou proposta para projeto de lei, com base nos dados já muito bem informados por vocês. E vocês citaram da indústria de um projeto aprovado. Existe algum projeto de lei
ou proposta de projeto de lei que utilizou os dados super importantes de você para caracterizar que tem que se definir e publicado a partir de hoje que artigo 1º, artigo 2º, existe isso? Dá uma tristeza falar, mas não, né? E as leis que existem no Brasil, às vezes elas não são cumpridas, né? E principalmente na questão ambiental. Falar em Amazônia, né? Você usar mercúrio é proibido, né? Garimpo ilegal. Então, é muito difícil você, às vezes, tentar combater áreas que envolvem muito dinheiro. Né? Então vamos acabar com um garimpo. O ideal seria esse, né? Não ter mais mercúrio, contaminação, garimpo ilegal na Amazônia, mas a nossa realidade às vezes é muito impactante nesse sentido que às vezes a lei existe, só que ela não é cumprida. Então a questão de novas leis é interessante, mas acho que se cumprisse as que já existem seria fundamental, mas vai além da academia, acho que a sociedade como um todo tem que encarar essa questão da legislação como um todo, como o bem-estar comum das pessoas, né? Então, infelizmente, foge muito, às vezes, da nossa alçada, né? Que a gente vê que está tendo contaminação, né? A gente vê aquela contaminação, seja por micro-organismos, seja por DNA, seja visualmente vendo as crianças, né? E a gente, às vezes, fica refém de não conseguir ajudar de outra forma. Mas, assim, é trabalho de formiguinha, né? E precisa disso, como você falou também da tua pesquisa básica, como levantando esses dados, publicando. O Paulo, que é o coordenador geral do projeto, ele esteve aqui semana passada, num evento nosso interno. Eu falo que ele é protagonista da Globo, ele está no jornal todos os dias, praticamente, trazendo, tem que estar em contato, como a gente na época de UESO, né, fazendo barulho para tentar conseguir mobilizar as pessoas. Um fato interessante, eu fui para Brasília em março de 2020, eu peguei o avião de volta para apresentar os resultados da primeira coleta. Quando eu voltei, a pandemia, aí era assim, acho que sei lá, final já da semana, não era sexta-feira, porque lá a semana acaba, acho que quarta ou quinta-feira, um monte de político vindo no avião no Rio de Janeiro, todo mundo já de máscara, na sexta-feira veio a pandemia. E aí lá a gente fez uma reunião presencial, todo mundo que participou do projeto de diferentes locais, e tinha uma das pessoas que estava presente contando assim, quando ele vai pedir recurso, ele mostra os indígenas, os políticos nem aí, assim, aí quando ele mostra assim, o Boto morreu por causa do mercúrio, o Boto, e os indígenas, então como a gente tem assim a questão do racismo negro, tem o racismo indígena também, porque acha assim, eles não fazem nada, e assim, tanto que no governo anterior eles ficaram esquecidos, né? Então a gente tem que aqui apresentando ainda na mídia, qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre fala. Tive a oportunidade de apresentar esses resultados no Rio Innovation também, que foi pessoas assim diferentes, então você abrange um público, quanto mais a gente falar, mas vai mobilizar as pessoas, se é mostrando Boto, se é os indígenas, se é cada um com a sua... E esse negócio de vender o peixe, eu sei vender o peixe escrevendo o projeto, mas ganhar dinheiro, assim, fazer um kit e vender comercialmente na farmácia, entendeu? A questão, assim, que a gente ganha aqui para dar aula, para fazer pesquisa, então aí a Anvisa, você vai ter que ter todo um controle. Uma vez a Cristália fez uma reunião comigo, o professor Daniel daqui, que a gente publicou um artigo com uma pomada, eles queriam que a gente testasse, aí assim, que medo, agora testar para a indústria, sabe, vai ter que ter todo a gente segue todo um rigor, mas assim, dá um medinho, assim. E a gente faz coisas de qualidade, tanto que tantas pessoas já vieram nos procurar. Esse negócio do projeto em Volta Redonda também, a Fiocruz
é procurada para fazer as políticas públicas, né? Então, assim, é uma honra. Eu sou do programa lá desde a época de UES, o Alexander que assinou a minha carta me liberando. Acabou que não atualizou minha apresentação, que eu mudei ali, eu botei a tua fotinho, tava o Ronaldo também na fotinha de 2017, mas ficou a apresentação que eu já tinha mandado. Então eu entrei nesse programa lá. Quantas pessoas na Fiocruz trabalham com genética? E em projetos diferentes, eles me chamam para participar, para analisar. Então, assim, é uma honra. E sabe, as amostras vêm de tão longe aqui para o ESO. E é isso que é um orgulho né, que eu não quero fazer concurso para Fiocruz nem para acho que deu. E tirou a camisa feia, né? Essas regiões que têm alta contaminação de metais, né, é muito comum associar o índice de radiação nesses locais. E aí a pergunta é se tem algum monitoramento quanto a chumbo. Por quê? Porque não é questão, tá? Porque na grande maioria desses caimentos radioativos, né, o radiação é uma molécula, é um átomo muito estável de estabilidade, né? E ele vai caindo até chegar na estabilidade. E quase sempre é uma molécula de chumbo estável, né? Então, uma sugestão que a gente deixa também que vai auxiliar nessa área é fazer um monitoramento quanto a isso, porque ele se acumula exatamente nos órgãos densos, nos ossos, fígado. Então, talvez os problemas ósseos, né, também possam estar associados à questão do chumbo, né? Tá acumulando depois de ter caído, depois de vários decaimentos nesses ossos da população. E devolvendo essa questão da legislação, é muito complicado porque não depende da gente, não depende da universidade, né? E quando eu ingressei na área de radiação ionizante, é o que mais me entristeceu, saber que a legislação do país quase aborda o mínimo possível nessa área. Né? Se você for ver em Portugal, as pessoas não vendem suas casas sem analisar radônio, enquanto aqui, todos os clientes que eu recebo de amostras de radônio são clientes que atendem a legislações europeias, porque no Brasil a gente não tem nenhuma que exige esse tipo de monitoramento direto. Mas tem um motivo. É o seguinte, como nós somos um país tropical, Não tem essa questão. como nós somos um país tropical, geralmente está mantendo a nossa casa também. Nós não temos história Mas de terra. não na terra. Então a probabilidade de você. Então, a probabilidade de você realmente ter uma concentração de radônio somente nas regiões sudeste, subindo em direção à região norte, ela acaba sendo menor. É óbvio que a preocupação quando você vai para a região sul, ela se torna maior porque o indivíduo ele fica mais tempo dentro de casa e o radônio ele é um gás, que ele está na cadeia de decaimento radioativo do urânio, tório e, no caso, do actínio. E tem essa preocupação. É igual a questão do chumbo. Qual o problema do chumbo? Antes de chegar no chumbo estágio, você passa pelo rádio. E o rádio, você tem um problema, porque ele para o organismo, ele é semelhante ao cálcio. Então, a bioabsorção que ele tem, tanto que o IRD, ele tem um irradiador ele tem um detetor que seria para justamente você colocar o ser humano lá dentro, mas é mais para contaminação, para você verificar, em termos de contaminação, o que de radiação gama está saindo dele. O irradiador de corpo inteiro, detetor de corpo inteiro, para analisar. Então, às vezes, por exemplo, você pegar esse chumbo como um traçador, isso é, para você acompanhar alguma sequência e ver se houve algum problema, pode ser uma coisa útil. Percentual de chumbo no sangue. O radônio foi um exemplo. Radônio é porque ele é inalado. E ele emite... Hoje no Brasil, por exemplo, quem determina as leis? As agências reguladoras. Sim. E esse ano que está surgindo a agência reguladora de radiação no país. Né? Lá no INPE. Até ano passado, até poucos meses, a gente não tinha isso. Então, as legislações não tem uma agência para falar, tem que controlar, ninguém vai controlar. Então, acho que esse caminho é um trabalho de realmente publicar, até chamar atenção e alguma agência reguladora ver e botar aquilo ali como legislação. Então, infelizmente, pode, da universidade, mas eu sugeria essa questão, né, de fazer esse monitoramento, porque no final desses decaimentos do chumbo provavelmente vai estar acumulado. O que acontece? Só para fechar essa questão aí. No Brasil sempre foi a Comissão Nacional de Energia Nuclear.
a CNEM. Só qual é o problema da CNEM? A CNEM ela tem como objetivo, nasceu com o objetivo de difundir a tecnologia nuclear e regular as aplicações das técnicas nucleares. Qual era o grande problema? A CNEM, ela, ao mesmo tempo que ela fiscalizava, ela também gera. Então, como você vai se autofiscalizar? Então, houve uma divisão. Criou-se a a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, não é nem agência. Então, toda a parte fiscalizatória da CNEM foi desmembrada para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear e a parte de ensino e pesquisa ficou no que nós chamamos de CNEM ou CNEM, depende do gosto do freguês dessa situação aí. Aí vem a questão das normas. Por quê? Por exemplo, atualmente é a CNEM que faz. Criando a autoridade, toda essa questão das normas, ela vai, no caso, para a autoridade. Aí você vem o problema. Por quê? A forma como você trata o cidadão de público é diferente de você tratar o indivíduo ocupacionalmente exposto, que é o indivíduo que trabalha no ramo da radiação. Então, quando se tem, no caso de radioatividade, que você mede e sabe que o índice vai estar abaixo do preconizado de 1 milisievert ao ano, eles vão evitar de dar, porque senão dá aquele problema, vai dar câncer, não vai dar câncer. É uma discussão assim, muito vasta, que acho que valeria a pena, inclusive, uma palestra nossa só disso, aqui, na frente. Obrigado.